muitas e muitas vezes, é resultado de um desejo de viver de aparências, de viver na mentira. Quando a pessoa tira o véu, tem a coragem, por exemplo, de se confrontar no sacramento da penitência com autenticidade, ela experimenta aquilo que o sacramento pode dar efetivamente, a paz, mas a paz do Senhor. É um grande e belo desafio. Talvez, só entre parênteses, valeria a pena cada um de nós pensar se sabe se confessar. Às vezes, na confissão, eu tenho que ajudar muitas pessoas, porque começa-se um discurso no qual, durante muito tempo, se contam todos os defeitos das outras pessoas, do esposo, da esposa, do filho, da filha, dos parentes, dos vizinhos, do pároco. Mas, para muitas pessoas, como é difícil dizer como o rei Davi: foi contra ti, só contra ti que eu pequei. Na próxima confissão que fizerem, experimentem não contar muitas histórias. Você vai dizer, mas então não posso contar história? Não é bem na hora da confissão, numa direção espiritual, num momento de orientação, ótimo. Mas experimente na próxima confissão dizer só assim: tem tanto tempo que eu me confessei e os meus pecados são. Dá uma paradinha para pôr 2 pontos, né? Certo? E diga só os seus pecados. Só. É impressionante. Quando o sacerdote disser a fórmula da absolvição: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Experimente isso. Talvez não dê para me contar o resultado, mas é a luz que virá dentro do seu coração. Ah, mas seu bispo, eu preciso desabafar. Ótimo, procure um sacerdote para uma direção espiritual, mas no sacramento leve apenas a nudez da sua confissão. E muda tudo por dentro. Só que nós muitas vezes não aceitamos fazer o caminho que Deus nos propõe. E queremos que Deus faça uma mágica conosco. E a restauração interior que Ele faz é abrindo-nos ao seu plano, ao seu jeito de entender as coisas. E passamos anos e anos sem nos convertermos realmente, porque falta essa clareza. João disse aquilo que ele não é: eu não sou aquele que pensais. Depois sabemos o que ele disse, né? Eu sou a voz que clama, ele tem que crescer e eu devo diminuir. A honestidade pessoal que se revela em João Batista, alguns exemplos. Essa limpidez no compromisso com a verdade. Ele manda alguns emissários, Mateus 11, conversando com Jesus. Afinal de contas, tu és aquele que esperamos ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus, ele não manda um documento de identidade. É a proclamação da sua missão com as ações messiânicas que ele realiza. E depois disso,
Jesus põe em relevo o porte dessa personalidade. Ninguém é tão grande como ele. Que figura! Um homem corajoso para falar a verdade. Ele vai dizer a Herodes que não poderia viver amaziado. Quando alguém pergunta o que nós devemos fazer para preparar, ele dá as respostas pontuais ao soldado, àquele que tem as coisas. Cada um recebe uma orientação muito clara. Ele vive em função dos outros. Contempla aquele que tira o pecado do mundo. Sabendo quem é Jesus, aponta o caminho, fala para aqueles 2 discípulos dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito bonito, porque quando nós vivemos bem a nossa vocação, como João viveu, nós não queremos segurar as pessoas perto de nós como se fôssemos delas proprietários. Nós deixamos as pessoas caminharem com os próprios passos. Eles deixam João Batista e vão seguir a Jesus. Mas é tão bom quando a gente vê Filipe e André descobrindo a própria vocação. Filipe vai falar com Natanael, com Bartolomeu. André vai falar com Pedro. Logo, aquela pessoa que é lançada, é julgada para fazer essa mesma aventura, como João Batista tinha feito. Ele era mestre para aquelas pessoas, mas ele as lança. São pessoas lançadas para ir adiante. Toda a identidade cristã, toda pessoa integrada. Eu valorizo muito as ciências, como a psicologia, por exemplo. E pode ajudar-nos tanto. Mas se nós integramos a nossa personalidade neste encontro com Jesus Cristo, que ilumina as profundezas do nosso ser, aquilo que muitas vezes somos ajudados pela psicologia, mas devo dizer-lhes, quem integra a minha personalidade, quem faz com que sejamos pessoas inteiras, é o confronto com nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, João Batista fez a coisa mais digna, perdeu a cabeça. No final de tudo foi degolado. É o ponto mais alto da sua existência. E é um ideal de nossa vida perder a cabeça. Tem gente que perde a cabeça usando droga, ou pessoas que perdem a cabeça bêbados, ou com ideias loucas que tomam conta da sua existência. Temos pessoas de hoje que não pensam mais, porque o computador pensa por elas. Quando era viva a minha avó, um dia eu cheguei e ela me contou uma novidade. E eu disse: mas a senhora tem certeza disso?